Oi, gente. Oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 5, que, como vocês já sabem, tem como tema Trabalho e Sociedade. O conteúdo da aula de hoje a gente pode encontrar na página 12 da nossa apostila, beleza? Vamos nessa. Deixa eu diminuir aqui. Então, vamos lá, gente. Na última aula, nós começamos, né, a fazer algumas reflexões sobre o trabalho e como ele é encarado, né, visto, assimilado pelas diferentes sociedades e definimos o que é trabalho, né? O tema do capítulo é trabalho e sociedade, então é fundamental que a gente entenda, né, tenha bem claro o que é o trabalho, certo? Dentro desse escopo, né, diversos pensadores, estudiosos, cientistas vão fazer as suas contribuições, né, com algumas informações, com algumas conclusões que eles chegaram, né? O que a gente vai ver na aula de hoje vão ser as relações de trabalho segundo o Karl Marx. O Karl Marx, vocês já sabem, né, gente? É um dos pensadores, né, da tríade clássica da sociologia. Então, por diversas vezes, conforme os assuntos forem aparecendo, ele, o Durkheim, o Weber, eles vão aparecer, né, contribuindo com os estudos, né, contribuindo com os seus pontos de vista. O Marx, especialmente, ele analisou os problemas e as questões relacionadas às relações de trabalho do capital e do trabalhador. O Marx, gente, ele vai ter essa lente de análise, né, da luta de classes, desse conflito social. Então, para o Marx, o trabalhador que não dispõe dos meios de produção para poder produzir o que necessita, para poder sobreviver, vai passar a vender a sua única mercadoria, ou seja, sua força de trabalho. O que o Marx está falando aqui? Que a partir do momento que o trabalhador não tem as ferramentas, o ambiente, os meios para poder produzir, ou seja, o ambiente necessário para ele poder trabalhar, ele vai necessariamente precisar vender a sua mercadoria, ou seja, a sua força de trabalho, certo? O Marx também vai afirmar, né, que a transformação do trabalho que passa a ter valor monetário, ou seja, o trabalhador ele vai estar vendendo a sua força de trabalho em troca de uma quantia financeira, né? Em troca de um salário, em troca de um dinheiro. Então, o trabalho ele passa a ter valor monetário financeiro e o Marx ele vai falar que essa transformação vai possibilitar a exploração ou a alienação do trabalhador e da força de trabalho pelo capitalista, pelo empresário, né, pelo patrão, que vai ser detentor dos meios de produção. Então, gente, que percebam que o Marx sempre vai utilizar esse viés da luta de classes, né, da contradição dos interesses das duas classes sociais que ele separa, né? De um lado, nós vamos ter o proletariado, o trabalhador, que tem essa necessidade de vender a sua mão de obra por não possuir os meios de produção, e do outro lado, né, nós vamos ter o burguês, o empresário, que vai representar o capital, o dono do meio de produção, e eles vão ter sempre os interesses antagônicos, certo? O Marx ele vai usar na maioria das suas análises, né, essa lente para poder, né, contribuir, certo? E quando a gente fala do trabalho e da modernização do mundo, com a Revolução Industrial Europeia, a ideia do trabalho, né, assalariado, mais próximo, né, do que ele virá a se tornar nos dias atuais, ele passa a existir, né? A compra das terras férteis por parte daqueles que tinham poder econômico, né, por parte daqueles que tinham poder aquisitivo, vai acabar forçando a saída dos trabalhadores rurais dos campos, certo? E os trabalhadores rurais vão ser expulsos dos campos e vão se direcionar, né, vão migrar, vão se deslocar em direção às cidades. Sem a terra para produzir o seu sustento, ou seja, sem possuir mais, né, os meios de produção, o trabalhador rural vai começar a vender sua força de trabalho para aqueles, né, que têm os direitos da terra. Ou seja, agora o trabalhador rural começa a vender
sua força de trabalho. O trabalhador ele recebia uma quantia monetária relacionada àquilo que era produzido e apenas o necessário para que ele permanecesse vivo, ou seja, para sua subsistência. A quantia monetária, né, é basicamente o salário. A partir de todo esse contexto, o trabalho assalariado estava estabelecido, o único meio de subsistência desse novo trabalhador urbano. Tá? Quando a gente vem para a atualidade, né, as relações de trabalho se modificaram muito, certo? A gente vai estar fazendo análise, né, de um contexto completamente diferente daquele, né, que o Marx postulava, certo? Isso é um fato. No dia de hoje, né, nos dias atuais, vai ascender, né, a imagem, a figura do prestador de serviço. O prestador de serviço ele não vai estar obrigatoriamente, né, dependendo dos meios de produção, como, por exemplo, uma faxineira, ela vende a ação de limpar, né, para a conveniência daquele que compra o serviço, né? Um prestador de serviço também, casos clássicos, são as áreas de limpeza e também de segurança, tá? E por que acontece? Atualmente, né, a prestação de serviços é a forma de trabalho que vai ocupar a maioria dos trabalhadores, né, e de movimento do capital, porque essa prestação de serviço vai ser mais vantajosa, né, para o empregador devido às questões trabalhistas, certo? O trabalho de produção industrial, que necessita de trabalhadores humanos em linha de produção, ele vai estar em constante declínio. Por quê? Porque cada vez mais nós vamos empregar a tecnologia, né? Nós vamos automatizar essa produção. Então, cada vez mais nós vamos ter máquinas mais modernas, robôs mais modernos, fazendo essa substituição da mão de obra humana para automatizada. Tá? Os avanços tecnológicos e a automação das linhas de produção, além de reduzir a necessidade de trabalhadores, de mão de obra na indústria, também vão fazer o quê? Baixar o custo de produção de bens materiais e, consequentemente, né, aumentar os lucros das empresas. Gente, as máquinas, né, os robôs, não têm 13º, não têm férias, não têm descanso remunerado. Então, tudo isso influencia, né, no preço final do produto e acaba sendo, né, mais vantajoso para o empregador, vamos dizer assim. Beleza? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, questionário número 5, exercícios do 5 ao 16, na página 13, e a nossa atividade devolutiva número 2, vocês devem responder como a pandemia afetou o emprego no Brasil, né? Já que a gente está falando de trabalho, modernização do mundo, vamos seguir aí nessa linha, tá? Essa resposta, galera, tem que ter no mínimo 20 linhas, tá bom? Então, caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.